É. I. U. Pertinho. Vagabunda. A crise tá feia, eu tô precisando de dinheiro, vou vender você. Não pode. Vou vender sim, vou vender. Não pode. Diz que você dá uma boa grana. Não pode. Pode sim. Não. As coisas tá muito difíceis Não pra pode. mim. Papai tem ciúme, não quero saber se você tá chuviando pros outros carros. Ó. Você parar de ser teimoso, ó. Olha. Da mamãe, cadê o cachorro dessa casa? Cadê? Cadê o cachorro da mamãe? Cadê o cachorro dessa casa? Cadê? O time do Galo é bom, Lando? Ai,